Eu quero convidar você a abrir o livro de Ruth. Livro de Ruth. Depois de Josué, Juízes, Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 20 até o 22. Deixa Deus te usar, viu? Capítulo 1, versículos de número 20, 21 e 22. Você que ainda não adquiriu o meu livro, no final, você pode estar ali nos procurando. Eu vou estar hoje ali no final. Sei que os obreiros dessa casa já prepararam uma mesinha aí para me ajudar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você comprar esse livro, você não vai só comprar esse livro. Você vai lançar uma semente no meu ministério. E deixa eu liberar uma palavra sobre esse altar. Quando você lançar essa semente, se prepare para ativar a colheita. Amém. Tem gente que recebeu aí. Recebeu, né, irmã? Porque você recebeu com força, eu vou te presentear. Você tem o meu livro? Mas você falou com tanto amém. Eu quero lançar essa semente. Você me segue lá nas redes sociais? Você me segue? Depois no final a gente tira uma foto, você me marca? Amém, ô glória. Você que não me segue lá, gente, é Senir com S. O nome é diferente, né? Senir.dahora. Dahora é sobrenome mesmo. Então me siga lá. Cada vídeo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada vídeo que você curte e compartilha, você também está pregando juntamente comigo. Porque um vídeo meu, eu não sei como, né, mas foi parar tão longe, no interior do Maranhão, Bom Jesus das Selvas. Alguém conhece Bom Jesus? Vocês estão aqui no Nordeste, né? Bom Jesus das Selvas. Gente, eu fui pregar num lugar muito distante. E a primeira coisa que eu perguntei quando eu cheguei lá, quem foi que me indicou? Aí uma pessoa gritou assim, o céu te apresentou. Explica melhor isso aí. Aí a pessoa diz, um vídeo chegou aqui. Então, quando você curte, quando você compartilha ou quando você comenta, você está pregando também comigo. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo de número 20. Só para eu entender se você encontrou, diga glória a Jesus. Diz assim, e ela lhes disse, não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Saí cheia e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Por que então me chamais de Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Então Noemi retornou e com ela Ruth a Moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém no início da colheita da cevada. Vou repetir o versículo 22. Então Noemi retornou e com ela Ruth a Moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém no início da colheita da cevada. Amém? Olhe bem para cá, por gentileza, porque a guisa de introdução, só para que a gente entenda o que o Espírito Santo deseja comunicar, falar aos nossos corações. Eu estava meditando nesse livro e o livro de Ruth, ele retrata um período muito turbulento da história de Israel, que foi o período dos juízes, quando o povo vivia refém de grandes crises espirituais, porque na realidade a situação do povo era sombria, desoladora. O povo estava vivendo numa oscilação espiritual sem fim, era um pé lá, outro cá. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Um dia o povo comemorava a vitória, no outro dia lamentava a derrota. Um dia o povo estava na bênção, no outro dia no fundo do poço. Um dia o povo servia inteiramente a Deus, no outro dia caía no pecado de idolatria servindo a Baal. Num dia o povo se esquecia de Deus e no outro se lembrava dele, o buscava em desespero. Num dia esse povo estava livre e feliz, mas no outro dia abatido e escravizado. Então era assim a história desse povo nesse livro, cheia de altos e baixos. E por conta dessa indiferença, Deus permitiu que a terra, o povo na terra de Belém, sofresse com uma instabilidade política e com constantes ataques de povos inimigos, que causavam aqui destruição da produção agrícola e, consequentemente, a escassez, a fome. Então Deus permitiu que esse povo fosse atacado. E pensa comigo, a escassez de alimentos, que refletia na diminuição da oferta de produto, consequentemente existia uma elevação dos preços. Com
a escassez de alimentos, com a falta de alimentos, com a elevação do custo de vida, a vida em Belém estava se tornando quase que insuportável. Porque pensa, a casa do pão, uma terra que mana leite e mel, estava sendo castigada por uma fome cujas tendências destrutivas se estendia por toda parte, através da expropriação e violação das condições fundamentais de vida do povo de lá. Com essa crise avassaladora, tem uma família muito abastada que tinha terras e bens e que se antecipa diante do cenário do caos, porque temia que a crise pudesse lhe atingir. Essa família deixa a cidade do pão, a casa do pão, o celeiro da provisão, e vai buscar o caminho da fuga enquanto única rota de escape. Uma família que se preocupa tanto em ter do que ser. Uma família que se preocupa mais com o supérfluo e se esquece do essencial. Essa família decide deixar o celeiro da provisão para buscar refúgio nas terras de Moabe. Essa família vai tomar uma decisão trágica com consequências irreparáveis. Uma família que depara-se com uma situação trágica, infinitamente dolorosa de morte. Esse texto aqui retrata um drama existencial concreto de vida de uma família que foi marcada pela fome, migração, pela doença, morte e solidão. É a família de Elimeleque, um homem que se casou com uma mulher chamada Noemi, e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Elimeleque, em vez de buscar a Deus em tempo de crise, ele decide buscar refúgio numa terra idólatra e estrangeira, a terra de Moabe. Pensa comigo, é uma família que está em busca de vida, de sobrevivência, mas encontra lá doença e morte. É uma família que vai em busca de um lar, mas lá encontra sepultura. Porque a chegada na terra de Moabe foi marcada por uma sequência de tragédias. Primeiro, Elimeleque, o cabeça dessa casa, morreu. Deixou a sua mulher e os seus filhos totalmente vulneráveis naquela terra estrangeira. E quando quase 10 anos se passaram, os seus filhos Malom e Quilion se casam com 2 moças moabitas. E quando ainda recém-casados, de súbito, sem qualquer explicação, os 2 também morrem. E agora é uma casa com 3 mulheres viúvas envolvidas na solidão, no drama existencial da subsistência. Mas eu quero focar aqui nessa narrativa, primeiro na personagem Noemi, que de esposa agora é viúva e mãe sem filhos. Ela não tem filhos, e sem filhos ela não tem descendentes. Sem descendência ela não tem história, e sem história ela não tem memória. O despojo das realizações mais importantes da vida a despersonaliza. Uma mulher deixada sozinha, privada da solução ordinária de um futuro de esperança, porque a ela é até privada, sabe, das vias normais de salvação que eram ofertadas a uma viúva. Porque dificilmente ela, pela idade avançada, ela encontraria uma solução para a sua situação. O retorno à casa paterna, um novo matrimônio através da lei do levirato, que era um direito hebraico ordenado em Deuteronômio 25, nos versículos 5 e 6, que permitia que uma viúva se casasse com o irmão do falecido para garantir a hereditariedade, a descendência. Para ela seria algo impossível, porque ela era velha demais para se casar e ter filhos. Eu estou falando de uma mulher cuja vida está marcada por uma crise. A crise abraça todos os aspectos de sua existência. Mas pensa comigo, o processo do luto, ele é um processo que ele precisa ser vivido. Ele se faz necessário para a elaboração da nossa perda. E o luto é uma reação normal, transitória, que a maior parte de nós experimentará um dia. O luto envolve uma variedade de pensamentos, de comportamentos, de sentimentos como dor, aflição, dentre outros sentimentos por uma perda significativa. Porque a morte de uma pessoa querida, gente, é uma experiência devastadora, seja a morte esperada ou repentina.
É como se a alma sofresse um duro golpe, provocando, uma dor quase que insuportável, enorme hematoma. E ainda que a gente entenda que toda dor tem um propósito, que não há crescimento e nem superação sem dor, ainda que a gente entenda que nessa vida todos nós estamos suscetíveis à dor, a sofrimento, ainda que a gente seja consolados com a certeza da grande ressurreição, de que naquele dia, ao soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós não somos poupados do vazio e nem da aflição de sermos obrigados a nos separarmos de alguém que nós tanto amamos. É ou não é? E isso nos ajuda muitas vezes a entender que a dor do luto se faz necessária, imprescindível. Por quê? Porque dor reprimida não é dor resolvida. Não há perfeição, autossuficiência, onipotência legítimas na condição humana. E isso abre-nos a possibilidade de vivenciarmos tudo aquilo que nós sentimos enquanto houver necessidade. Só que existem pessoas que carregam a dor da perda e que vai se tornando cada vez mais esse fardo tão pesado que a pessoa não consegue suportar ao longo do tempo. Porque tem gente, me permita dizer isso, tem gente que leva uma lembrança como se fosse um bichinho de estimação, algo a ser rememorado para não cair no esquecimento. Tem outros que simplesmente fazem de tudo para esquecer. Tem gente que tenta esquecer os flashes indesejáveis que surgem daquelas lembranças traumáticas. Tem gente que até coloca uma manta sobre o seu passado, passa a viver como se aquela dor jamais existisse. Porque eu sei que existem pessoas que carregam traumas desde a infância, outros que foram provocados na vida adulta. E se tem uma coisa que eu descobri é que cerca de 99% das doenças muitas vezes advém dessa perturbação, traumas que não só atinge a nossa vida física, biológica, emocional e espiritual, e que vai refletindo no nosso comportamento ao longo do tempo. Eu sei que muitas vezes há dores no passado que a gente não consegue superar, há feridas na alma que demoram a sarar, há traumas que se recusam a ir embora e que se levanta como um fantasma para nos atormentar. Porque acredite, o seu passado pode te influenciar muito mais do que você gostaria. E talvez ainda haja ferida aberta na sua alma, lembranças dolorosas do que lhe aconteceu, traumas na infância, abusos sofridos, experiências dolorosas vivenciadas no lar extremamente severo, carência afetiva, frustração por um relacionamento que não deu certo, a dor da perda. Mas deixa eu declarar uma verdade: quando nós retemos e não liberamos os nossos mortos, a chuva jamais poderá anunciar na nossa vida a chegada da primavera. Eu vim declarar para a vida de alguém aqui: não arme as suas tendas sobre as suas perdas. Não sobreviva sobre o que morreu, não se estabeleça sobre o que passou, não se apoie no que lhe aconteceu. Deus está dizendo para alguém: me entrega os seus mortos para que eu possa lhe reconstruir em vida. Me entrega o que lhe custou para que eu possa lhe refazer em promessas. Porque quem entrega descansa, e quem descansa celebra. Deus está falando para alguém aqui: deixa aí o que lhe custou, e o sacrifício da sua entrega perfumará a estação de suas flores. Deus não quer que você fique preso aos seus sentimentos. Deus quer tratar as suas emoções para que você não precise mais olhar pelas lentes do retrovisor, ferido pelas lembranças amargas do que lhe aconteceu. Você não pode morar na lembrança, você não pode morar no passado, você não pode deixar de viver o presente por conta das amargas do teu passado. Porque o passado a gente não muda, mas a gente muda a forma como a gente sente sobre ele. Se for para retomar ao passado, é só para ressignificar as lembranças amargas do que lhe aconteceu para sua transformação. Caso contrário, olhe para frente. Caso contrário, olhe para frente. Escute a voz do Espírito
Espírito Santo bradando na tua alma hoje, dizendo: vai melhorar, o teu amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu vim declarar para a vida de alguém: 2025 será o melhor ano da tua história. Oh, eu estou sentindo uma graça aqui. Aleluia. Você está entendendo isso aqui? Esse texto nos apresenta uma mulher deixada sozinha a um futuro sem esperança. Noemi, diante da dor da perda, mas quando ela ficou sabendo que Deus visitou novamente a sua terra, que Deus visitou Belém com chuva, com colheita abundante, e que ela teria melhores condições de sobrevivência lá, gente, ela decide retornar. Noemi é uma estrangeira na terra de Moabe, emigrada devido à fome, e que decide voltar pelo mesmo motivo, a fome, só que com uma nova realidade agregada, porque ela decide voltar fracassada. Ela decide voltar sem marido e sem filhos. Você está entendendo? A crise abraça todos os aspectos de sua existência, só que a crise não deixou ela parada, estagnada. Você está entendendo? Porque quando chega a notícia, Deus está visitando Belém novamente. Quando chega a notícia, Belém voltou a ser a casa do pão, Belém voltou a ser o celeiro de provisão. Deus está mandando tanto chuva em Belém que tem colheitas extraordinárias lá. O que Noemi faz? Ela não fica paralisada, ela decide retornar com as suas noras. Mas quando ela está no caminho com as noras, aí ela percebe a dificuldade que 3 mulheres viúvas encontrariam lá, e ela não queria que as suas noras ficassem presas à sua viuvez. Então o que ela faz, sem qualquer manipulação emocional, ela entende que aquelas meninas teriam melhores condições e um futuro melhor retornando para a casa de seus pais, porque elas teriam chance de se casar de novo, de ter filhos. Ela libera as suas noras de sua viuvez, ela libera as suas noras, e aquele não foi um momento fácil, porque essa mulher perdeu o marido, perdeu filhos, mas ela ganhou noras maravilhosas. E veja o texto: todas as duas se afeiçoam a ela. Diga: as duas. As duas resistem no início em abandoná-la, até que no final Orfa deseja que ela decide atender o pedido da sogra. Ela desiste de continuar a viagem, enquanto Ruth não. Ruth se apega a ela, se compromete com ela para estar com ela onde quer que fosse, pelo tempo que fosse necessário. Ruth se apega a ela como filha. Ruth promete estar com Noemi em qualquer situação da sua vida. Ela expressa aqui a totalidade do seu ser. Nas condições sociais ela diz: o teu povo será o meu povo. Na sua devoção de fé, o teu Deus será o meu Deus. Nas condições de vida e de morte, aonde tu fores viveres eu vou viver, mas se aonde tu morreres, ali eu morrerei e serei sepultada. Ou seja, ela está dizendo: sua morte pode nos separar. Você consegue perceber o grau de compromisso que Ruth estabelece para com Noemi e o sacrifício que ela precisou fazer por isso? Porque ela abriu mão, ela renunciou muita coisa. Primeiro, ela renunciou o seu rumo, onde tu fores. Ela renunciou o seu repouso, a sua casa, onde repousares. Ela renunciou a sua nacionalidade: o teu povo será o meu povo. Ela renunciou a sua divindade: o teu Deus será o meu Deus. Ela renunciou a sua sepultura no meio do seu povo, porque aonde a senhora for sepultada, ali eu serei sepultada também. Você consegue entender que isso aqui é um ato assombroso de rendição, de abnegação? Porque essa menina está abrindo mão da sua vida para cuidar de sua sogra, que não tinha nada para lhe oferecer. Gente, antigamente as pessoas eram deserdadas só por mudar de cidade. Essa menina está decidida a mudar de país. Você está entendendo que ela está abrindo mão? E é uma renúncia radical, porque ela está abrindo mão do seu mundo social, cultural, da sua crença. Essa menina estava disposta ao que? A ser banida pela sua família, porque ela abriu mão de ser sepultada na terra dos deuses moabitas para ser sepultada na terra do Deus de Noemi. Quando ela decide recomeçar com Noemi em Belém, Ruth abriu mão de muita coisa. Ela teve que se desvincular.
se desligar de muita coisa que ela construiu em Moabe. Deixa eu falar uma verdade aqui. Você está disposto a recomeçar esse ano? Você quer viver uma nova estação? Você quer viver uma coisa nova com Deus? Você está disposto a se desvincular de algumas mesas e lugares? Ela abriu mão de muita coisa. E essa jovem estava machucada também pela dor do luto. Só que a perda não tirou dela a capacidade de sonhar e nem de acreditar em dias melhores. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que a sua sogra, Noemi, ela não usa de manipulação emocional para prender as meninas, a sua viuvez. Não, ela também não lamentou quando Orfa decidiu deixá-la, porque Noemi estava tão decidida a tomar o caminho de volta que ela não tinha tempo de lamentar o abandono de Orfa. Aqui eu abro um parêntese, porque eu sei que Deus é especialista em conduzir as conexões certas em cada fase da nossa vida. Você concorda comigo que Deus envia pessoas certas em circunstâncias variadas na nossa vida e gente que vem para despertar as melhores versões da gente mesmo, gente que nos ajuda a crescer no caráter de Cristo, gente que Deus coloca no nosso caminho, que tem um nível de alinhamento com o céu para nos colocar na rota do propósito, pessoas que não estão destinadas a estar na nossa vida para sempre, mas só por um tempo determinado. O nosso problema é querer transformar pessoas temporárias em pessoas eternas e ficamos frustrados quando essas pessoas precisam sair da nossa vida, porque faz parte do processo. E eu estou toda arrepiada para declarar isso. Você precisa aprender com Noemi o que, Seni? A não lamentar e insistir por gente que não quer caminhar do teu lado. Apenas deixa a porta aberta para que permaneça apenas aqueles que estão dispostos a seguir na mesma direção. Quem não quer ficar, deixa ir. Aleluia. Porque tem gente que para crescer você precisa liberar. Não prenda ninguém na tua vida. Não prenda ninguém nos seus negócios. Não prenda ninguém na tua família, no teu ministério que não precisa ficar, que não se alinha ao tamanho do propósito. Porque insistir para permanecer só pode comprometer o crescimento que Deus deseja fazer. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente se apega tanto a quem foi, que a gente não consiga valorizar quem decidiu permanecer. Orfa tinha todo o direito de ir, diga, ela tinha direito. Ela foi, mas bendito seja Deus por Ruth, que decidiu permanecer quando a sogra não tinha nada para oferecer. Valorize quem decidiu permanecer na tua vida nos momentos mais difíceis, quando você não tinha nada para oferecer. Estou sentindo uma graça para declarar isso aqui. Irmão, chore calamaia. Olha a situação de Noemi, gente. Noemi estava decidida a voltar, mas ela queria voltar e entrar na cidade sem ser percebida, sabe? Porque provavelmente ela não queria ter de contar sua triste história para ninguém. Ela queria entrar despercebida, só que o plano não deu muito certo. Porque os anos se passaram, e pensa comigo, desde quando ela saiu de Belém, foi morar em Moabe, os anos se passaram. É claro que Noemi envelheceu, só que o povo da cidade de Belém ainda reconhecia ela, porque ela chega com Ruth, mas só a presença de Noemi é notada. Ela chega e na sequência da narrativa tudo gira em torno da personagem Noemi, do infortúnio que afligia e que ela interpreta como sendo um castigo divino, um testemunho contra ela. As mulheres de Belém, quando vê Noemi, não é esta Noemi? E aí que ela, retrucando, diz: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso, Onipotente, agiu comigo muito amargamente. Olha o que ela está dizendo. A dor da perda aqui, gente, fez com que ela assumisse o calabouço do desespero, porque ela expressa uma amargura existencial assoladora na alma. Ela se esqueceu de quem ela é no Pai, o seu propósito mais sublime em meio à tragédia. Porque ela não deseja ser chamada mais de Noemi, que significa encantadora, amigável, doçura, encantadora. Ela quer ser chamada de Mara, que significa amargura. Agora entenda isso aqui. Você sabe que antigamente o nome não significava apenas uma sonorização, mas o nome representava pertencimento e destino.
Tanto é que o nome era dado para uma pessoa porque tinha um significado e representava uma circunstância da vida. Porque todo nome carrega uma identidade, toda identidade carrega um propósito. Nome não é identidade, o nome é uma representação dela. O nome de uma pessoa tem a ver com a sua história, com seus atributos, tem a ver com a sua vocação. O nome nunca é um rótulo. O nome define uma pessoa, sempre revela uma pessoa e define chamado. Tanto é que o povo hebreu sempre acreditou que o nome de uma pessoa pode exercer um forte significado, uma forte influência sobre o caráter de uma pessoa e sobre o destino dela. Você está entendendo que nome não é apenas um rótulo? Mas olha aqui, o sofrimento induz Noemi a ter uma leitura desesperada de sua existência. O sofrimento faz com que ela tenha uma autoimagem negativa e distorcida de si mesma, causada pela tragicidade familiar. Essa mulher deseja comunicar a todos da cidade de Belém que ela não é mais doçura, ela não é mais encantadora, amigável, ela não é mais Noemi, ela se tornou Mara. Ela está dizendo o seguinte: eu me tornei uma fonte de águas amargas. Eu não sirvo para a companhia de ninguém. Eu preciso declarar para a vida de alguém aqui: o que os teus olhos enxergam não determina o destino da promessa. Eu vou repetir: o que os teus olhos enxergam não determina o destino da promessa. Deus já levou seus fardos para que no lugar de grilhões você carregue bandeiras, e no lugar de espírito angustiado você se vista de louvor. Eu vim dizer para alguém aqui: você não carrega vergonha, você carrega a identidade de filho, de filha. Identidade define poder, e poder define autoridade. O poder que o filho carrega não está nos recursos que ele tem, está em que ele é. O poder que um filho carrega não está na sua realidade, está na sua identidade. Porque é a sua identidade que te habilita no céu e te empodera na terra. Até o inferno sabe quem você é e teme um nome que te identifica no Pai. Porque aquilo que você carrega lhe registra, e aquilo que você manifesta lhe qualifica. Estou sentindo a presença de Deus aqui para dizer isso. Aleluia. Você carrega a identidade de filho, de filha, e ainda que os teus olhos na realidade você não enxerga uma saída, mas o que você enxerga não determina o destino do que Deus preparou para você. Você crê nisso? Já tem gente recebendo isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu sei que eu vim pregar para a vida de alguém aqui. Aleluia. Mas olha o que Noemi está dizendo. Noemi declara para as mulheres de Belém: cheia eu parti, mas de mãos vazias me fez voltar o Senhor. Oh, gente, olha o que ela está declarando. Eu parti com tudo, mas voltei com nada. Todo o lamento dela recai sobre o vazio. Você está entendendo? Porque ela foca tanto no que ela perdeu que ela não consegue perceber o grande tesouro que está do lado dela. Porque ela diz: eu parti com tudo, mas voltei com nada. Ô, gente, Ruth é nada? Você está entendendo? O problema de Noemi é que ela não foi capaz de entender que nessa vida só se perde aquilo que tem. E podemos perder qualquer coisa, menos a certeza de que com Deus não há perda definitiva. O problema de Noemi foi não perceber que Deus muitas vezes esvazia as nossas mãos quando Ele deseja encher com algo maior. Porque Deus sempre opera com outro tipo de cálculo. Deus sempre opera com uma nova matemática, onde o caminho da plenitude passa sempre pelo esvaziamento. Você está entendendo que Deus é assim? Você serve um Deus que prova para aprovar, Ele humilha para exaltar, Deus reduz para multiplicar, diminui para fazer crescer, Deus quebra para refazer e esvazia para poder, oh meu Deus, para poder encher. Aleluia. O caminho da plenitude, Noemi, passa pelo esvaziamento. Oh Deus. Aí escute o que Noemi vai dizer agora. Ela declara o seguinte: o onipotente agiu comigo
muito amargamente. Ela atribui a sua situação trágica à responsabilidade de Deus. Você está entendendo? Você sabe o que Noemi está comunicando para as mulheres de Belém? O que ela está dizendo é que o Deus doador de bênçãos se voltou contra ela. Ela está adotando uma visão punitiva de Deus. É como se o céu tivesse insensível à sua dor. E sabe o que eu aprendo aqui? Que é impossível nessa vida a gente passar por ela sem tomar decisões. Porque a vida aqui na terra é feita de escolhas. É ou não é? Até os indecisos decidem. Quando eles decidem não decidir, eles estão decidindo do mesmo jeito. Porque nessa vida existem escolhas assertivas e erradas. Só não tem escolhas sem consequência. Mas sabe qual é o nosso problema? Me permita dizer mais uma vez. O problema é quando a gente quer tomar as rédeas do assunto nas nossas próprias mãos. A gente coloca Deus totalmente de fora dele. E depois, no final, a gente quer culpar a Deus pelos nossos fracassos, pelos nossos erros, pelas nossas frustrações. Se Deus não mandou você endireitar a situação, não queira consertar as coisas. Eu vou repetir. Se Deus não mandou você interferir na situação, não queira consertar as coisas. Porque agir por conta própria é agir sem o consentimento do favor divino. E Deus não abençoa o que Ele não ordena. Não manipule entrada, não force acesso que Deus não autorizou. Porque quando a gente age por conta própria, quando você age sem o consentimento do favor divino, só tem espaço para derrota, para frustração. Mas quando é você sem Deus, é muito esforço, é energia gasta para fazer funcionar. É você tentando e falhando, é você tentando e fracassando. Mas quando é Deus no negócio, o resultado é extraordinário. Oh, meu Deus do céu! Aleluia! Oh, aleluia! Se você é alvo de um propósito divino, você não vai precisar manipular nada. Se você é alvo de promessa, você não precisa articular nada, forçar nada. Você entende que as coisas simplesmente vão fluir para você. Eu estou sentindo uma graça aqui, mas eu sei que tem gente aqui que vai ficar maravilhado. A forma com que Deus vai fazer com que o rio siga seu próprio curso na tua vida. Não é você que vai forçar a porta, não é você que vai manipular acesso. Porque na tua vida será igual aquela porta que tem sensor de entrada de shopping. Você vai dar o primeiro passo, a porta vai... Oh, meu Deus do céu! Porque quando Deus te colocar no lugar onde Ele deseja que você cresça, vai ter gente que vai te perguntar quem te indicou, quem te apresentou, como você chegou até aqui. Mas no fundo você saberá que foi Deus que confirmou o teu nome no coração de alguém, no coração de alguém. Ai, Kodoremashuri Kalamaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Você pode olhar para a pessoa mais bonita que estiver do teu lado. Se não tiver, olha aqui para frente. Olha para essa pessoa e diga se você pode fazer qualquer coisa para Deus, desde que não seja você no comando. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Você está entendendo porque Deus não pode abençoar a tua vida do jeito que está? Porque a vida que você quer que Deus abençoe, quem comanda é você, quem controla é você, quem direciona você. Mas a vida que Deus tem para você, no comando quem está é Ele, quem decide é Ele, quem faz é Ele. Aleluia! Oh, meu Deus do céu! Aleluia! Sinto Deus aqui, gente. Já estou terminando. Mas entenda uma coisa. A situação de Noemi, quando parecia para ela que estava tudo acabado, gente, perdeu o marido, os filhos, não tem nenhuma garantia de hereditariedade, de descendência naquela terra. Quando parecia que estava tudo acabado, chega uma notícia para ela: Deus visitou Belém. Eu estou arrepiada. Porque quando parecer que está tudo acabado, você pode estar mais próximo do que nunca de algo novo, de um importante avanço espiritual.
porque parecia que estava tudo acabado, mas chegou notícia lá, e eu vim declarar: se prepare, porque esse é o ano de boas notícias. Seu telefone vai tocar, vai ter mensagem no WhatsApp, vai ter boa notícia indicando o caminho, direcionamento, anunciando chegada de colheitas extraordinárias. Só quem acredita dá um pulo dessa cadeira. Tem boa notícia chegando. Era Bachuri Calamaia. Noemi tem luto em Moabe, mas tem festa em Belém. Tem festa em Belém. Pode sentar, pode sentar. Eu vou terminar. É tempo de boas notícias. E eu sei que no caos, tudo que a gente precisa é o quê? De uma boa notícia, ou não é? Quando parece o fim da linha, tudo que a gente precisa é de uma boa notícia. E eu tenho aprendido com Deus. Esses dias, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, se manifestado na minha vida, sempre com essa palavra, que antes do milagre, antes de vivenciarmos qualquer milagre, Deus sempre vai nos enviar sua palavra primeiro. Aí eu vou repetir. Antes do milagre surgir, a palavra de Deus vem primeiro. Mas por que, Seni? A palavra de Deus vem primeiro para te posicionar no lugar onde você está, para que você esteja pronto para receber aquilo que Deus quer te entregar. Você está entendendo? E eu sei que eu estou pregando para a gente aqui, talvez pessoas que estão diante de um projeto falido, de um casamento fracassado, gente lamentando a dor de um filho desgarrado, diante de um diagnóstico médico irreversível. Mas tudo que você precisa é que a palavra de Deus te encontre agora. Antes do milagre está chegando a palavra, está anunciando um novo tempo para você, anunciando o recomeço. Tudo que Noemi precisava ouvir. Noemi tem luto em Moabe, mas enquanto tem choro aqui, a notícia que chegou para ela: está tendo festa em Belém. Está tendo luto aqui, Noemi, mas tem festa lá. A notícia que chegou para ela era Deus apontando um tempo de recomeço. É como se Deus estivesse dizendo: Noemi, você já caminhou o suficiente, você já sustentou ficar de pé com a energia da sua carne, você já manipulou os planos com a força limitante do seu braço humano, mas deixa agora eu te conduzir para onde, minha filha? Para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Deixa eu te conduzir para o celeiro da provisão, deixa eu te conduzir para a casa do pão, deixa eu te conduzir para o lugar da promessa. Deus está dizendo para alguém aqui nessa crise, Deus vai transformar ela num cenário de oportunidades. Você está entendendo? Porque eu vim dizer, e eu estou com muito tremor aqui para dizer isso: tem recomeço nessa tua dor. Tem recomeço nessa crise. Deus selecionou você aqui para ouvir essa palavra. Tem recomeço. Essa crise é só uma oportunidade do céu para você viver um tempo de recomeço. Você vai voltar. Gente. E sabe o que eu acho espetacular? E aqui eu encerro mesmo. O que eu acho que é espetacular é que Noemi decide voltar. O texto que nós lemos, ela voltou no início da colheita de cevada. E sabe como é que ocorria isso? Entre os meses de março e abril. Você está entrando no mês de março. Noemi, estou arrepiada para dizer isso aqui. Ela volta quando? Entre os meses de março e abril. Eu imagino ela tá voltando em março. E sabe o que significava para o povo hebreu? Quando ela decide voltar, é festa da Páscoa em Belém. Quando o povo se preparava para a colheita dos cereais, tem luta em Moabe, mas tem festa da Páscoa. E sabe o que significa isso? A Páscoa era o início do ano no calendário judaico. Ela volta quando, Sani? No início do ano, apontando para ela, é
sentindo Deus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela volta. Mas peraí, Senhor. Ela volta fracassada. Mas em Belém, ela tem uma reviravolta no seu destino. Porque a sua nora, vou terminar isso aqui. Pessoal do telão, você pode botar Ruth capítulo 4, os versículos 14 e 15. Bota primeiro 14. Ela tem uma reviravolta no seu destino. Lembra da sua nora? Que se comprometeu com ela e disse: só a morte pode nos separar, sogra. Ruth vai se casar com um coroa rico. Não era o velho da lancha, não. Pensa num homem rico, um grande fazendeiro com grandes extensões de terra. Se casa com Boaz, se torna o remidor dessa família. Ruth com Boaz vão ter um filho chamado Obed, que significa aquele que serve. Mais tarde, quem vai ser Obed? Pai de Jessé. Jessé se torna pai de Davi, cuja linhagem de Davi nasceu o Messias. Você está entendendo? Uma família levantada para ser precursora do Messias. Noemi viu a sua descendência cumprir o projeto de Deus na terra. Para uma mulher que disse: não sou mais doçura, não sou mais amigável, não sirvo para companhia de ninguém. Aí Deus faz uma reviravolta no destino dela. Porque sabe o que é mais lindo? Boaz tem um filho com Ruth, mas a Bíblia diz que Noemi, ela pega o filho, ela assume o filho como sendo seu. É Ruth que tem o filho, mas Noemi assume como sendo seu. Aquela criança foi o consolo na sua velhice. Para quem disse: eu sou a amargura, Deus está dizendo: você vai voltar a sorrir de novo. Até as mulheres de Belém, botou no telão, até as mulheres de Belém celebram a transformação da sorte na vida de Noemi, porque elas disseram: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Versículo 14, versículo 15. Ele te será recriador da alma, conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama. Oh Noemi, você perdeu marido, você perdeu filhos, mas você ganhou uma nora que é melhor do que 7. Oh meu Deus do céu, você pode se colocar de pé. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh Espírito Santo. Você não precisa ser o que as pessoas desejam que você seja. A tua história não precisa ser um ciclo de dor. Você não precisa ser influenciado pelas experiências dolorosas do que lhe aconteceu. Deus quer virar essa página da tua vida, porque tem uma reviravolta de Deus na tua história aqui hoje. Você entende? Que a história da tua família pode recomeçar com a decisão que você tomar hoje diante do altar. Oh meu Deus do céu, Deus está falando com a vida de alguém aqui. Não seja medido pela régua de quem não conhece a tua história, de quem não sabe o que você enfrentou para chegar onde você chegou. Porque só quem percorreu o caminho com você, viu tuas lágrimas, sabe a responsabilidade que está sobre os seus ombros e o sacrifício que você precisou fazer. Deus está dizendo para a vida de alguém aqui: para de tentar fazer com que os outros entendam coisas que só quem ouviu dele foi você. Oh, remante, cadê o grupo de louvor para cantar aqui? Porque enquanto eles estiverem cantando, alguém da tua casa que precisa hoje de uma mudança, de transformação, que possa começar através da tua vida aqui. Você está sentindo isso? Oh, tem reviravolta, tem recomeço para tua casa. Oh, eu sinto Deus, eu sinto Deus neste lugar. Isso, se você puder pegar na mão de quem estiver do seu lado, clame como essa pessoa, clame, clame.
tiver gente agora envolvida numa festa da carne, eu profetizo a transformação do céu sobre esta vida enquanto você clamar, você crê. Você carrega a identidade de filho, e filho habilitado no céu, empoderado na terra. A palavra pode ser simples, mas na boca de quem está alinhado com Deus vira decreto, sentença. Libere hoje decretos, libere hoje. Deus está te levantando como voz profética na tua família. Isso, clame. Tem transformação de sorte aqui hoje. Deus está dizendo: eu estou virando o cativeiro. Abraços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Não vai. Porque eu não clame, clame. Sozinho, clame com a sua alma. Só Deus sabe como você entrou aqui hoje. Só que eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Você não volta do jeito que você entrou. Que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Ele faz. É incapacidade para você, mas é oportunidade para ele descer e agir. Não temas, sou contigo. Deus já vem. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape, livramento. Enquanto você está aqui, Deus está dando livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, mas sério faz mais. Oh, Ele faz. É o mesmo que dará do alto. Você vai voltar para casa sorrindo. Tá chegando alegria. Um caminho aberto pelas águas. Aleluia. Aleluia. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Você pode escutar a voz. Ele está dizendo: vai melhorar. Vai melhorar. Se prepare. Esta noite você vai sorrir. As madrugadas de choro, assim já diz o Senhor. Alegria está chegando para tua vida. O consolo está chegando para tua casa.